Olá, segunda série do ensino médio, sou o André, professor de Biologia. No vídeo de hoje nós vamos estar falando sobre fungos, os benefícios e os malefícios, tipo de reprodução, as diferenças entre os fungos, plantas e animais. Vamos lá? Os fungos já foram classificados como vegetais e também como protistas. Atualmente, são agrupados num reino à parte, chamado de reino fungi. Este grupo inclui organismos diversos, que vivem em quase todos os ambientes terrestres e apresentam uma grande variação de formas e tamanhos. Podem ser desde fungos microscópicos, formados por uma única célula, como é o caso das leveduras, até formas pluricelulares, que atingem um tamanho considerável, como os bolores e os cogumelos. O maior fungo conhecido vive sobre o solo de uma floresta nos Estados Unidos e chega a ocupar 10 milhões de metros quadrados. Os fungos desse gênero são parasitas e colonizam árvores e arbustos, o que acaba provocando a morte destes. Eles ainda podem ser encontrados no solo, debaixo de serrapilheira, camada do solo composta por restos de seres vivos em decomposição. Esse fungo aparece de vez em quando na forma de cogumelos, que podem ser utilizados na culinária. Os fungos são seres eucariontes, heterotróficos, de grande importância para o homem e para a natureza, podendo ser uni- ou multicelulares e, consequentemente, pertencem ao reino fungi. Alguns fungos formam associações mutualísticas com outros seres vivos. Algumas algas verdes ou cianobactérias associam-se com fungos, formando os líquens. Essa associação mutualística traz como benefício ao fungo a abundância de matéria orgânica, que é produzida pelas algas. Já estas são beneficiadas por receberem a proteção e a umidade que o fungo retém. A relação desses dois seres vivos que fazem parte do líquen é tão intensa que a reprodução assexuada deles é em conjunto. Esta consiste na liberação dos sorédios, pequenos pedaços de fungo contendo algas ou cianobactérias. Outra associação mutualística realizada pelos fungos é a micorriza. Esta ocorre entre fungos e raízes de plantas. Ela é considerada mutualística porque os fungos facilitam a absorção de água e de sais minerais pelas plantas, que lhes disponibilizam matéria orgânica armazenada em suas raízes. Os fungos multicelulares são compostos por filamentos tubulares individuais, chamados de hifas. Esses filamentos podem ou não ter divisões transversais, chamados de septos. Caso os filamentos as tenham, são chamados de hifas septadas. Não as tendo, são chamadas de hifas cenocíticas. Uma determinada espécie de fungo tem somente um tipo de hifa. Sendo um fungo uni- ou multicelular, do lado de fora da membrana plasmática de suas células, existe uma parede celular constituída por quitina, o mesmo carboidrato que forma o exoesqueleto dos artrópodes. As hifas de um fungo podem ser encontradas tanto no interior de um substrato, pão, pedaço de madeira, solo, como fora desse. Fora do substrato, o conjunto de hifas é chamado de micélio reprodutivo, ou aéreo, que é responsável pela produção dos fungos. O conjunto de hifas que se encontra dentro do substrato é chamado de micélio vegetativo. O micélio vegetativo é responsável pela digestão do fungo. Mesmo não tendo boca ou qualquer parte do sistema digestório ou nenhum tipo de sistema, os fungos conseguem obter moléculas orgânicas do meio. As hifas de um fungo estão em contato direto com o substrato. O problema é que normalmente esse substrato é formado por macromoléculas,
que não conseguem entrar nas ínfas ou nas células do fungo, já que não é possível atravessar a membrana plasmática. Então surge a questão: como quebrar essa molécula orgânica antes de absorvê-la? É simples. O fungo libera enzimas diretamente no substrato para digerir as macromoléculas em moléculas orgânicas menores, que serão absorvidas pelas próprias hifas. Pelas formas como os fungos absorvem seus nutrientes, são chamados de heterotróficos absortivos. Esse tipo de digestão é válido para todos os fungos, independente de ser saprófago, parasita ou viver em associação. Os fungos podem se reproduzir de maneira sexuada ou assexuada, sendo o vento considerado um importante condutor que espalha os esporos e fragmentos de hifas, favorecendo assim a reprodução e a proliferação dos fungos. No processo assexuado, os esporos são formados por mitose em um processo chamado de esporulação. Existem ainda outras maneiras de o fungo se reproduzir assexuadamente. Os fungos multicelulares podem fragmentar-se de forma que cada pedaço origine um novo fungo. Esse processo é conhecido como fragmentação. Os fungos unicelulares podem realizar brotamento ou gemulação, que consiste no crescimento de uma nova célula a partir de uma antiga. Os fungos ainda podem formar esporos através do processo sexuado. Para isso, é necessário que ocorra a fusão de hifas, normalmente entre indivíduos diferentes, sendo que cada uma delas apresenta somente um tipo de núcleo haploide. Posteriormente, 2 desses núcleos fundem-se para formar um zigoto diploide. Uma única fusão de hifas pode formar vários zigotos, os quais sofrem meiose, produzindo assim os esporos sexuados. Em alguns grupos, depois da fusão entre as hifas, forma-se uma nova hifa que se organiza formando uma estrutura chamada de corpo de frutificação. É em hifas especiais do corpo de frutificação que ocorre a fecundação, ou seja, a fusão entre 2 núcleos para formar um zigoto, que sofrerá meiose para reproduzir os esporos sexuados. Os fungos possuem características semelhantes à das plantas e dos animais. Assim como as plantas, os fungos possuem parede celular e se reproduzem por esporos, ao mesmo tempo em que, assim como os animais, são heterotróficos, ou seja, não realizam fotossíntese e têm o glicogênio como carboidrato de reserva. Como exemplo de algumas doenças provocadas por fungos, nós temos micose, frieira, candidíase e sapinho. Então, segunda série do ensino médio? Caso tenham dúvida, me procure na plataforma digital toda segunda, terça e quarta, sempre de 8 às 12, exceto feriado. Tchau!